Então nós estamos estudando sobre como que a alma da gente funciona. Nós estamos estudando de trás para frente, porque a ordem é: eu penso, eu sinto, e aí o meu corpo reage àquilo. O meu corpo vai ter alguma reação àquilo que está acontecendo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que a ciência vem descobrindo nos últimos anos. A gente sabia por experiência, mas a gente não tinha a clareza do funcionamento. O cérebro, ele é a última grande fronteira da medicina. A medicina avançou demais em muitas coisas, mas em muitas coisas. A medicina já clona um animal, consegue fazer um animal idêntico ao outro, em todas as características. A medicina faz transplante com uma facilidade hoje enorme, que não se sonhava fazer há um tempo atrás. As pesquisas já estão fazendo com que a medicina crie determinados órgãos em laboratório. Já pensou? Você tem um problema de fígado, você vai lá e troca o órgão. Um órgão com a tua genética. Então esses dias estava ouvindo uma geneticista, é impressionante o que eles estão fazendo. Ainda são estudos, mas os estudos já estão ocorrendo, então é uma questão de anos para a gente chegar nisso. Porém, o cérebro é uma fronteira desconhecida. Avançou-se muito, mas ainda não se tem uma compreensão plena do funcionamento dele. Hoje sabe-se que o pensamento, ele corre num fio, como eu tenho ensinado para vocês. Os neurônios se unem e o pensamento corre dentro daquele fio. É lá que nós aprendemos a pensar. O fiozinho, ele abre frentes também, como foi ensinado. Então tem um fio que abre lá 3, 4, 5 frentes. E aí eu tenho mais 3, 4, 5 fios. E aí cada fio desse vai abrindo mais 3, 4, 5 frentes. Como eu expliquei para vocês, nós temos num cérebro humano cerca de 64 mil quilômetros de fio. Gente, é muito fiozinho para o pensamento da gente correr. Dá para dar a volta na Terra quase 2 vezes num pedacinho de cérebro. Num cérebro humano, nós temos essa capacidade. Então, assim, o que houve? Quando a ciência conseguiu criar o exame de imagem, então, onde ele vê o funcionamento na hora, o cérebro começou a ser estudado. Então, eles pegam, por exemplo, uma pessoa e colocam num PET scan. O PET scan é um exame que envolve imagem e cor ao mesmo tempo. Então eles pegam, por exemplo, eles estudam casos graves. Os cobaias, em geral, são casos graves. Eles pegam, por exemplo, um psicopata, um serial killer, um matador. E eles colocam essa pessoa dentro dessa máquina e eles começam a jogar fotos. Então tem lá uma foto de um mar tranquilo. E aí eles olham como que o funcionamento dele está ocorrendo na hora. Eles olham, eles jogam uma foto de uma faca. E eles veem como é que o cérebro do psicopata está funcionando naquele momento. Então eles começaram a concluir que existem formas pela qual o pensamento ocorre dentro de nós. E aí descobriu-se o seguinte: quando a gente vive um trauma, quando você vive algo muito chocante, muito difícil para você, aquele trauma, ele muda a maneira sua de pensar. Então, digamos o seguinte: o pensamento de uma criança, enquanto ela está tranquila, enquanto ela está sossegada, um bom ambiente familiar, pai, mãe, aquele ambiente mais estável, o pensamento dela corre num fiozinho. Eu vou usar uma comparação como se fosse uma estrada. É uma estrada de 8 pistas, 4 que vão e 4 que vêm.
é uma estrada tranquilíssima de você dirigir. Então você vai nessa estrada, o pensamento, ele é tranquilo. Essa criança é abusada, que é um trauma significativo. Tem um dia lá, aos 5, 6 anos de vida dela, ela é abusada por um vizinho. Naquela situação, o carrinho saiu daquela estrada e entrou numa estrada rural esburacada, extremamente esburacada. De tal maneira que ela passa a ter reações no corpo, na emoção dela e no pensamento, completamente diferentes do que ela tinha. Por isso que alguns de nós aqui, uma boa parte, todos nós vamos ter marcas da nossa infância, mas alguns de nós têm traumas. A coisa foi marcada na nossa infância. Você está bem, de repente você tem uma reação ruim. Do nada, você tem uma reação ruim. Por que você tem aquela reação ruim? Porque alguma coisa que você está vivendo naquele momento lembra aquela marca, aquele trauma. Você está me entendendo? Então, como é que a gente faz para confirmar isso que está havendo dentro de nós? Nós usamos o corpo. Porque a primeira reação que nós temos é no corpo. A segunda é no afeto, a terceira é no pensamento. Então, uma vez que você viveu um trauma, no momento do trauma, a mente foi marcada, o afeto foi marcado e o teu corpo vai passar a ter reações diante desse trauma. Agora, quando você, na vida adulta, vive lembranças desse trauma, é o inverso. A primeira coisa que reage é o teu corpo. É a primeira coisa. Você tem um mal-estar físico. Então, nós usamos as reações para tentar entender o que ocorre dentro de nós. Vocês estão conseguindo me entender? Então, o corpo, nós estamos entendendo as reações que a gente tem no corpo. Você teve uma reação mais forte, a primeira coisa é aprender a lidar com aquilo. Verificar se não é nada orgânico, porque se for orgânico, a gente trata com o médico, mas se o médico virar e falar, você não tem nada, então tem chance de ser uma reação da mente dentro do corpo seu. Você está me entendendo? A segunda coisa que nós estamos mexendo, que eu estou tentando trabalhar com vocês, é ensinar para vocês o que ocorre com a emoção. Então eu estou destacando as principais emoções e dizendo de qual pensamento que ela vem. Então, quais as principais emoções que a gente tem? Ansiedade, angústia, medo, tristeza, irritação, raiva, desânimo, culpa. São as principais emoções que nós temos. Quando você tem ansiedade, a emoção da ansiedade, qual é o pensamento? O pensamento é pensamento do futuro. Pensamento é pensamento do futuro. Você está tendo pensamento do futuro dentro de você. Este pensamento te leva a ter uma conduta ansiosa. Você está me entendendo? Por que desse pensamento? Pode ser uma coisa normal, do dia a dia, pode ser um trauma que você sofreu. Por exemplo, você passou privação. Você de alguma forma passou privação na vida. Então, você chega a uma determinada altura do mês que você é muito organizado financeiramente, mas chega uma altura do mês em que o dinheiro aperta um pouco mais, você entra em ansiedade. Você começa a ficar mais agitado e você não entende por quê. Você tem dinheiro guardado na poupança, mas você fica ansioso. Por quê? Porque você já tem uma marca dentro de você de que pode vir a faltar. Você está me entendendo? Todos nós vamos ter depois do dia 15 um pouco de ansiedade financeira. Porque as contas continuam e o dinheiro está encurtando. Então você pode ter uma ansiedade. Isso é do dia a dia. Eu estou falando de uma pessoa que foi marcada por um tipo de pensamento.
Aí, como é que a gente ajuda essa pessoa a ser liberta? Você decora, quem tiver aqui problema de ansiedade, chega em casa, pega a tua Bíblia ou entra no Google, você vai procurar Mateus 6,34. Você vai escrever e vai colocar em algum lugar que você, ou na geladeira, ou no teu quarto, algum lugar em que você passa bastante. Lá o texto diz assim, olha como é que Deus nos ensina a lidar com a ansiedade. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Primeira parte do versículo. Então, eu posso programar o amanhã, planejar o amanhã? Posso. Eu posso me inquietar com o amanhã? Não, porque isso é ansiedade. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Aí diz assim, pois o amanhã trará os seus cuidados. Gente, nós vamos ter problema no dia de amanhã? Vamos. De que jeito que a gente lida com isso? Confiando que Deus vai promover o cuidado para o dia de amanhã. Ele é, ou Ele deseja ser para nós, um Pai perfeito, que não nos falta nada. Ele é um Pai que providencia todas as coisas para nós. Gente, eu tinha 16 anos de idade, eu estava na faculdade. Tinha um dia, eu estudei em Curitiba. Teve um dia que eu estava com uma fome, mas uma fome, eu comia no RU, no bandejão do restaurante universitário. O RU teve greve. E aí, quando voltaram a trabalhar, eles, acho que estavam com problema de comida, serviam muito pouco. Gente, eu sentei na mesa e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, que vontade de comer um pouco mais de carne. A menina que estava sentada do meu lado virou para mim neste minuto e falou assim, moço, eu não quero meu pedaço de frango, você quer? Quem fez isso? Deus Pai. Porque quem provê comida na Bíblia é o Pai. Você precisa ter as tuas experiências com a provisão de Deus, com o cuidado de Deus, com esse Deus maravilhoso chamado Pai. Ele não é o teu Pai, Ele é um Pai perfeito. Então entenda o seguinte, no dia de amanhã, Ele vai providenciar os cuidados que você tem necessidade. Mas Ele vai providenciar os cuidados que dia? É hoje. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Então Ele vai providenciar o cuidado de amanhã, não é hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você cozinha para o teu filho para o mês que vem? Você cozinha para o teu filho que dia? Por que você acha que com Deus é diferente? Você dá remédio de febre para o teu filho porque vai entrar o inverno e ele pode ter uma gripe? Você dá o remédio de febre que dia? Quando está com febre. Gente, vocês acham que Deus é diferente? Ele providencia a necessidade nossa no dia em que a necessidade vier. Quando você entende isso, você começa a se livrar das ansiedades, porque a ansiedade é uma emoção pesada. Só que o texto bíblico não termina aí. O texto bíblico diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Aí diz assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Então, que mal que a sua mente suporta? O mal de hoje. Se você antecipar o mal de amanhã, a sua mente não suporta. Você entra em estado de ansiedade. Se você lidar com o mal de hoje, a sua mente dá conta. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que parar e disciplinar a mente. Eu repeti esse versículo para mim, não menos que umas 5.000 vezes, eu acho. Eu tinha muito problema com o dia de amanhã. Eu tinha medo de faltar. Mas eu tinha um medo. Você vai achar que é ridículo o que eu estou falando.
eu fazia o meu orçamento 3 vezes por dia. De manhã, na hora do almoço e no final do dia. Eu tentava mudar a conta para ver se o resultado melhorava. Acho que eu falei isso para vocês esses dias. E aí eu me deparei com esse versículo e eu entendi o seguinte: eu estou ansioso com o dia de amanhã. Eu estou ansioso com o dia de amanhã. E aí eu fiz o quê? Eu aprendi, eu usei o versículo de trás para frente. Basta cada dia o seu próprio mal. Então o que eu fui fazer? É de hoje o mal? É de hoje eu vou pensar. Não é de hoje eu não vou pensar. E eu fui disciplinaramente para o dia para viver só o mal de hoje. Da onde isso começou dentro de mim? O meu pai era um agricultor. Ele sustentava os filhos tirando leite. Ele era um homem empreendedor, ele tinha um bom recurso, mas o meu pai vivia devendo. Igual o agricultor de muitos anos atrás, vivia fazendo papagaio em banco. E devia uma coisa, devia outra, e eu era muito sensível. Eu ficava perto do meu pai, ouvindo sobre o quê? Dívida. Eu preciso providenciar esse dinheiro, porque pode faltar, aí eu não sei o que eu vou fazer. Eu ficava ouvindo ele. Então, que jeito que o pensamento entrou na minha cabeça? Vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar. E na vida adulta eu tive que me libertar disso daí. Como é que eu me libertei? Usando o texto. Não, hoje eu não sou mais filho do meu pai. Eu sou filho de um pai perfeito, que diz para mim que quando a necessidade vier, ele vai promover o recurso para aquilo. Então, a gente não fica antecipando as coisas do dia de amanhã. Vocês estão conseguindo entender o que está sendo dito? Então, alguns de vocês, são extremamente ansiosos, por quê? Porque a mente está fixada no dia de amanhã. E tem um outro pensamento do dia de amanhã que promove essa agitação. Já foi falado semana passada. Qual é a característica da ansiedade? Te deixa agitado, te deixa de um lado para o outro, te deixa inquieto, te deixa intolerante. Mamãe, vamos brincar? O que foi, menino? Não vê que eu estou trabalhando aqui lavando a louça? Te deixa intolerante. Por quê? Porque o pensamento do dia de amanhã é um pensamento pesado. Ele pesa dentro de você. E aí tem um outro problema. Gente que é muito ligada a desempenho. Gente muito ligada a estabelecer um desempenho cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Então eu entro na tua casa e a casa está perfeita. Porém, uma pessoa mais estressada. Porque tudo tem que estar em ordem. Tudo tem que ficar em ordem. Então, gente com excesso de limpeza, excesso de organização, excesso de desempenho, são pessoas que têm problema com desempenho, problema com ansiedade. Elas querem ser aceitas através de um alto nível de desempenho. Gente, isso te mantém ansiosa, agitada, inquieta. Vocês estão conseguindo entender? Então a ansiedade promove isso, vem deste pensamento. Você quer corrigir o teu estado ansioso? Você quer ficar mais zen? Você quer ficar mais de boa com a vida? Corrige o pensamento. Alguns anos atrás, minha pressão alterou. E o médico me mandou nadar. E eu fui nadar. Tá bom. Teve um dia que estava um frio lascado. Só fui eu. E eu e o professor. Estou lá eu nadando, sozinho na piscina. De repente o professor grita: César, por que você está tão tenso? Com quem que você está competindo? O pior é que ele acertou. Olha a minha competição. Bom, eu tenho 45 minutos para nadar, eu faço tantas piscinas. Então eu faço tantas piscinas em X minutos. Quanto de braçada eu preciso para fazer cada piscina?
Então eu vou nadar com essas braçadas. Tá bom. Se eu melhorar 1 ou 2 braçadas por piscina, enquanto eu vou melhorar o meu tempo? Gente, eu estou lá para relaxar. É ridículo. Porém, tem um monte de gente que faz isso daqui com a limpeza da casa. Tem um monte de gente que faz isso daqui com dobra de roupa. Gente, está na área de vocês. Eu ouvi de uma mulher que passava roupa com régua. Deixa eu explicar. Ela ia, media a gaveta e passava a peça para cobrir todos os cantos da gaveta. Tem uma outra aqui pensando assim, gente, nunca tinha pensado nisso. Tem uma outra de vocês que eu estou dando ideia. Gente, olha que negócio bom. Colocar por cor. Colocar o cabide virado do mesmo lado. Eu fui piradérrimo. Eu separava os cabides com um dedo. Nossa, aí não. Minha esposa diz que não vê a hora de eu me aposentar, porque não tem diarista igual eu. Eu me livrei de tudo isso, não faço mais nada disso, porque isso daí tensiona. Lá fora eu era dentro de casa, que o perfeccionismo era maior, eu era estressado, eu era bravo. Por quê? Porque eu tinha um alto nível de desempenho nessas bobagens. Gente, que diferença dá o cabide? Mas eu vou dizer uma coisa para você, dá toda a diferença do mundo eu sentar com minha filha de um jeito sereno. Mas dá toda a diferença do mundo. Então eu tomei uma decisão. Gente é mais importante que coisas. Quem aqui é muito serviçal? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A pessoa serviçal, o serviço vem na frente da pessoa. Então você não enxerga o marido antes de enxergar o serviço. Você não enxerga o filho antes de enxergar o serviço. Então o serviço está na frente da pessoa. Você olha para a pessoa assim, né, Ana? Eu olho assim para a Ana. Quando na verdade o serviço tem a sua importância. Porém, eu não estou falando do serviço profissional. Eu estou falando do serviço que a gente tem no dia a dia, na casa. A Ana deveria ser para mim mais importante que o serviço. O serviço tinha que estar aqui. Eu deveria ver ela por inteiro. Vocês estão me entendendo? Quando você faz isso, é muito serviçal, é porque você é ansiosa. Você vai corrigir qual pensamento? O pensamento do desempenho e o pensamento do futuro.